Para nós é um presente do coração termos a oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, para a gente conversar um pouquinho a respeito do nosso amado Evangelho. E eu espero muito, do fundo do coração, que o Mestre que me trouxe até aqui possa conduzir o meu pensamento e o meu sentimento. Que eu tenha condições de colaborar com essa tarde tão festiva, onde já tivemos a alegria de ouvir o Divaldo, pela manhã outros corações tão honrosos, que a gente possa seguir vinculados ao mundo espiritual, com o nosso pensamento centrado no divino amigo. Eu diria que a Luísa, ela me concedeu um presente muito grande quando ela me oportunizou estar aqui, porque de certa forma abrir as portas para mim. Obrigado. Não precisa não. Eu vou esquentar até o final. De vibrações positivas, eu espero. Mas eu agradeço muito a Luísa quando ela abriu as portas e nos permitiu estar aqui. Um jovem de 25 anos, mineiro, vindo de um lado, sei aonde, uma cidade que para você encontrar no mapa, você precisa dar muito zoom assim, ó. Você fala, nossa, está chegando. Olha lá. Só que para além dessa oportunidade, o meu desejo do fundo do coração, a minha sugestão para esse evento que é incrível, quem sabe não tivéssemos a oportunidade de, para além de um congresso espírita mato-grossense, que envolvesse sobretudo esse público adulto, a gente não tivesse também uma ala jovem, dedicada para esses corações jovens que fazem parte dessas terrinhas e também estão dispostos ao trabalho. Já que a gente vai falar sobre a ação do jovem, eu não poderia deixar de reconhecer a minha gratidão, por exemplo, quando em 2019 eu tive a oportunidade de ir a Uberlândia participar de um congresso espírita. Em 2018, um ano antes, eu fui fazer a minha inscrição e eu olhei lá, ia ter a programação adulta e ia ter a jovem. Aí eu olhei para a adulta e falei, nossa, é aqui. Só que quando eu fui me inscrever, não tinha mais vaga. Aí eu fiquei muito decepcionado, poxa, não vou poder participar do congresso adulto. Eu naquela época tinha os meus 19 anos, e eu queria muito poder escutar, por exemplo, Haroldo e tantos corações que estariam ali presentes. Mas eu pensei, eu não posso ficar de fora dessa oportunidade. Eu gostaria, mesmo que de maneira singela, eu gostaria muito de participar. E eu, naquela ocasião, preferi ir para o congresso jovem. Naquela época, em 2019, talvez eu estivesse vivendo um dos instantes mais difíceis para o meu coração. Umas provinhas que estavam me doendo muito interiormente. E eu fui despretensiosamente para o congresso jovem, sem entender talvez a grandiosidade daquele momento que o plano espiritual resguardava o meu coração. Eu tive também a oportunidade de ouvir Haroldo Dutra Dias como eu bem queria, e ouvir tantos corações que eu apenas acompanhava à distância. Foi um momento muito expressivo de contato com esses corações que para mim eram muito significativos, porque
de certo modo, eles tinham participado e participavam da minha formação. E de certa forma, a partir daí eu comecei a pensar, meu Deus, aquele congresso jovem foi um divisor de águas para o meu coração. Foi um divisor de águas na minha vida. E qual não poderia ser, quantos não são os jovens que, de certo modo, nas suas pelejas, não poderiam encontrar esses espaços mais aconchegantes e receptivos? Porque eu tenho certeza que aqui é. Mas esse ambiente em que um jovem tenha condições de olhar mais de perto para outro jovem, isso seria para nós também uma dádiva muito divina. Então essa é a nossa sugestão. Aqueles que estão aí à frente, vai que um dia a gente tenha a oportunidade de contemplar nessas terrinhas abençoadas também essa iniciativa. Eu sei que tem a Congemate, que já reúne, né, uma população imensa de corações nesse ideal da juventude, mas quão não seria precioso se pudéssemos contar com um instante de família, aonde cada qual, trabalhando as suas dinâmicas, poderia ali recorrer a esse ambiente de estudo, de aprendizado, tendo seus espaços conjuntos. Nós bem sabemos que a juventude na atualidade, ela tem uma importância, ela tem um papel, ela tem uma responsabilidade, um compromisso muito, mas muito expressivo mesmo. E uma das lições, talvez, rememorando as antigas escrituras, que não só a nós que estamos num corpo tão jovem, mas de certo modo, aqueles que se fazem presente de todas as idades. Nas anotações do Antigo Testamento, nós temos o primeiro mandamento: ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. Antes de falar do amor a Deus, o primeiro mandamento foi ouvir, estar disposto a escutar. Talvez as nossas maiores dificuldades no presente, depois da pandemia, esteja na capacidade de escutar, na capacidade de acolher e receber aqueles corações, aquelas almas que estão ao nosso lado. Depois das dissensões políticas e de tudo que se deu, a gente parar para escutar, para ouvir, não é tão fácil. Não por acaso Jesus talvez nos convidou com mais atenção, ou utilizarmos os nossos ouvidos de ouvir. E é natural que na juventude, às vezes, a gente não queira escutar, tem uma mania de independência que ela é um pouco assim, desafiadora, sobretudo para os pais, porque sentar e conversar, às vezes, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão confortável, sobretudo quando os assuntos eles pedem um pouquinho mais de atenção, de sensibilidade. Só que se os pais muitas vezes têm requerido o direito de serem ouvidos, escutados por seus filhos, é justo também lembrarmos que a nossa juventude, os nossos filhos, têm pedido também o direito de serem escutados. E às vezes, na qualidade de pais, muitas vezes existe a pretensão de falar, mas nem sempre de escutar. E nós temos um desafio aí, um desafio que materializa-se no movimento espírita, podemos pensar, porque não tem faltado gente boa na atividade, não tem faltado corações ativos por toda parte. Uma das alegrias que temos tido, aonde temos caminhado, é ver que o Cristo opera por todos os lados. E é bem verdade, quando Humberto de Campos nos diz que Deus não concorre com as vaidades humanas, mas que Ele age no silêncio da maternidade.
por toda parte, nós podemos perceber corações e mais corações renascendo, trazendo consigo compromissos dos mais expressivos, propósitos dos mais dignos, nessas currutelas por aí, nessas cidadelas aonde o mapa não mostra sinal, mas tanta gente boa trabalhando. E a gente talvez hoje tenha necessidade de ouvir o coração daqueles que chegam também para colaborar. Emmanuel vai dizer que cooperação é amor. A definição do benfeitor querido nos ajuda a repensarmos talvez o nosso ideal do amor. Porque quando ele fala que cooperação é amor, ele está dizendo, em outros termos, que no amor existe espaço para todos, que no amor existe espaço para mim e existe espaço para o outro. Porque a cooperação é quando eu e o outro fazemos parte. E se tem tanta gente disposto a trabalhar e a servir, por que não escutar? Por que não ouvir? Vamos penetrar aqui no clima do cristianismo. Se comemoramos hoje os 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo, é justo lembrarmos da memória do Mestre. Os Evangelhos não são história morta, é vida. Aqueles que ali participaram construíram um caminho luminoso aos nossos espíritos. E eu gostaria de pensar mais detidamente na presença de Jesus e de um discípulo, aquele que se denominava o discípulo amado, o intitulado João Evangelista. Ele era o mais jovem do colégio apostólico, aquele primeiro grupo espírita, se assim podemos dizer, aonde sob a coordenação do Cristo estavam imbuídos da tarefa do bem aqui na terra. João, irmão de Tiago, é chamado os filhos do trovão. Às vezes existem algumas narrativas que machucam. Dizer, por exemplo, que o jovem é inexperiente, que o jovem muitas vezes não sabe o que faz, é às vezes até maldoso, porque pela falta de sensibilidade que em muitos momentos a gente se encontra, falta aproximação para sentir e para perceber. Dentro do colégio apostólico, em que nós temos 12 cabeças que pensam tão diferentes, teve espaço para o mais jovem. E a expressão filho do trovão não vem à toa. João ser considerado filho do trovão não vem à toa, porque ele tinha um temperamento, um tanto que até impulsivo. Ele tinha um temperamento um pouco mais ardente. E se a gente observar, talvez muitos de nós fechemos as casas das casas espíritas, fechemos as portas das casas espíritas, porque a gente olha talvez alguém e diga, nossa, fulano de tal, ele é muito impulsivo. Esse daí não dá para confiar para o trabalho. Só que recordemos, foi um coração dessa natureza que fez parte ativamente dos postulados do bem. Será que poderemos, na maior parte das vezes, perceber o outro na sua extensão, a ponto de saber dele, daquilo que ele traz consigo? Lembremos de um exemplo, Simão Pedro, o coordenador das atividades do cristianismo pós a presença de Jesus materialmente na terra. Simão Pedro, desculpa.
Essa tossezinha, ela é persistente. Mas vamos lá. Simão Pedro era esse coração que coordenava as atividades sob a tutela do Cristo. E ele recebe um jovem que tinha contraído uma doença muito séria e que estava ali à beira da morte e precisava de socorro. Esse jovem tinha um nome muito conhecido por todos nós: Estevão. Estevão chega quase morto na casa do caminho, e além de ser cuidado por Simão Pedro, além de ser enxergado pelo ex-pescador de Cafarnaum, o nosso Simão Pedro, conforme vai narrar Emmanuel, ele se aproxima de Estevão. Percebendo a enfermidade já vencida, ele se coloca mais junto e vai sondar o coração daquele espírito que seria o mais importante, a mais expressiva referência talvez daquele momento. Porque Emmanuel vai dizer que depois que chega Estevão na casa do caminho, muita coisa como que se acelera pela dedicação que ele tinha, o compromisso que ele tinha. Às vezes a gente olha para alguém por causa da idade e desacredita-se dela, tão só porque não possui os cabelos platinados, branquinhos, tisnados pelo que a gente chama de experiência. Mas se estamos aqui sob as bênçãos do Consolador prometido, não seria justo buscarmos na imortalidade o reconhecimento de quem está ao nosso lado? Porque cada um de nós traz uma bagagem, cada um de nós carrega consigo um potencial extraordinário. E podemos dizer melhor: ninguém desce para errar. Se aquele jovem, aquela jovem veio, buscou o centro, há muitas vezes determinações mais altas, e segregarmos tamanho patrimônio, será de nossa parte leviano, quando o Mestre se dispôs, inclusive, a confiar naqueles que pareciam aparentemente os mais improváveis. Se hoje tem a oportunidade de estar aqui, não só tenho que agradecer a coordenação do evento, mas eu preciso talvez honrar os meus pais, sobretudo meu pai, porque quando talvez eu não apresentava nenhuma tendência de espiritualidade, ele começou a plantar e não quis desacreditar daquilo que talvez o meu coração pudesse oferecer, do quanto eu poderia aprender e trabalhar nas lides do bem. Nenhum de nós talvez alcançou os postos sem que alguém abrisse as portas e estivesse disposto a oferecer um ambiente de aprendizado. Só que às vezes a gente acaba escorregando na necessidade de uma coisa chamada resultado. Na educação, o que é o resultado? A nota que vai no boletim. Só que resultado é diferente de outra coisa mais importante, que é aprendizado, aproveitamento. Às vezes a gente pode olhar para o jovem e falar assim: nossa, esse daqui em termos de resultado não tem nada, ele não sabe de cor as questões do Livro dos Espíritos, ele não faz palestra já, ele não está em todas as atividades do centro. E talvez os nossos resultados, eles vão ser frustrados, mas se a gente focar na concepção de aproveitamento, nós perceberemos um pouco melhor a didática divina, porque muitos de nós, talvez, quando desencarnarmos,
ao contrapor o plano A e o plano Z que a gente se encontra, a gente vai olhar e falar, nossa, deu uma desviadazinha, teve umas curvinhas aqui que não estavam no prognóstico. Só que para além dos resultados observáveis, existe o aproveitamento. É preciso compreendermos essa juventude, olhá-la no aproveitamento devido. João é o nosso personagem de hoje. João. Jesus decide-se a ir para Jerusalém. #partiu, passagem aérea comprada, estava tudo perfeito, já estava o hotel separado, né? Estavam com a reservinha da alimentação, fino. Só que Jesus resolveu fazer conexão em Samaria, né? Os discípulos olharam e falaram, gente, mas o mestre está meio doido, não precisa de fazer essa conexão, o voo vai direto mesmo, para que comprar um voo desse? É muito mais longe, mais complicado. Mas ali na Samaria acontece o encontro do Cristo com a mulher samaritana, todos nós o sabemos, beleza. Mas tem um episódio interessante. Os samaritanos não são tão acolhedores assim. Não querem receber o Cristo. E aí, o João dá uma sugestão, super tranquila. O que o João diz? Senhor, quer que peçamos a Deus que faça descer fogo dos céus? Então ele está falando assim, vamos fazer churrasquinho de samaritano? É uma proposta bem audaciosa. E esse talvez seja o risco da nossa juventude também. Aqueles corações mais jovens que estão aí nos escutando, seja aqui presencialmente ou online. Às vezes a gente não tem portas abertas no centro. Nem sempre nós recebemos um voto de confiança, mas apesar de não sermos acolhidos, é justo termos um cuidado. Jesus olha para João, o filho do trovão, e diz para ele, para o irmão que tinham dado a sugestão, o filho do homem não veio para destruir, ele veio para recuperar, para salvar, para resgatar. Naquele instante, nós podemos pensar aqui hoje, a nossa juventude, se as portas das oportunidades no movimento, por exemplo, não nos são oferecidas como pretendíamos, nas casas espíritas ou nos demais espaços, não sejamos talvez imprudentes a ponto de firmarmos o mesmo propósito de João, porque a nossa tendência é querer passar por cima de todo mundo que não nos aprova as decisões ou que não nos confirma as opiniões. E o objetivo que naquele instante Jesus está propondo para João, e essa vai ser uma lição significativa, não é destruir. Nós temos uma necessidade de construção. Então nós podemos pensar que hoje, nos paradigmas da sociedade que está em gestação, questões ambientais, questões sexuais, questões sociais, todas são debatidas. E a gente pode reconhecer que existe uma juventude atuante, firme, que está se despindo cada vez mais de preconceitos para abraçar a causa da diversidade e reconhecer a dignidade humana nas suas potencialidades mais expressivas, que tem batalhado pela vida em todos os seus âmbitos. Mas é muito difícil e o nosso cuidado, porque a gente não precisa passar em cima de quem ainda não devotou-se do mesmo jeito ou está disposto a romper com os preconceitos. Porque a nossa tarefa
não é de rivalizar. A juventude espírita não tem que rivalizar com o movimento de modo geral, a dizer simplesmente que tem coisa que precisa melhorar, e tem, mas a nossa tarefa é nos dispormos a construir, e o Cristo tem plantado no coração humano esse espírito de renovação, porque todo projeto na terra só se fortalece e prevalece quando efetivamente surge no coração. Naquele momento, era como se Jesus estivesse falando para João: João, calma lá, nossa atividade vai ser diferente. Se não nos abrem as portas, não é desse jeito que nós vamos devolver. E é muito curioso, antes de comentarmos uma fala muito brilhante do Simão Pedro, para nos ajudar a pensar, Jesus pega a conexão, faz conexão ali na Samaria, vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o avião pousa. A primeira pessoa que ele encontra, um doutor da lei. Jesus estava cansado, a conexão tinha sido bem extensa, não estava muito legal, precisava de um banhozinho e tudo mais. Imagina Cuiabá ali nos seus 35 graus, coisa pouca, tranquilo, Jesus precisando dar uma lavadinha nos pés, tomar uma aguinha, ir para o camarim ali, comer uns lanchinhos, uns pão de queijo, uns bolinhos de cenoura. O doutor da lei, o religioso, que vê Jesus chegar, ele não está nem aí e aproxima do Cristo para o tentar. O atentado desse doutor da lei aproxima do Cristo para fazer uma armadilha. E aí pergunta: Senhor, o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? Nem todo mundo que pergunta quer resposta. O doutor da lei estava pouco interessado em ouvir. Pouco interessado. Pois bem, Jesus vai se perguntar a ele: olha, o que está escrito na lei? O que você acha? O que está pedindo? E o doutor da lei vai sintetizar-lhe os mandamentos. E aí Jesus disse: faze isso e viverás. Só que o doutor da lei ficou com uma certa dúvida. Ele não entendia quem era o próximo. Qual é a parábola que Jesus conta para educar o doutor da lei? O bom samaritano. O que aconteceu? Os samaritanos não acolheram o Cristo. Imagina os discípulos, João escutando um trem desse, olhando naquele momento: uai, mas espera aí, o bom samaritano? Porque a pedagogia divina pede: não é justo desprezarmos a ninguém, não generalizemos. Se há, por exemplo, centros espíritas que não abrem as portas ou não estão dispostos a confiar, a gente pode dizer que há outros que têm. Existem portas abertas também. Generalizar será sempre ruidoso. Mas sigamos. Simão Pedro, ele vai trazer-nos uma lição preciosa quando o assunto é justamente lidar com essas adversidades, porque se a gente traz, enquanto juventude, um desejo de colaborar, a gente vai precisar, sobretudo, harmonizar-se com o mundo e com as suas demandas, sem, no entanto, para isso, sermos coniventes ou omissos com qualquer coisa que seja. E há um momento muito interessante na vida de um outro jovem, Saulo de Tarso.
Simão Pedro lidou com esses dois jovens que contribuíram ativamente na formação do cristianismo, ali naquele instante, porque Estevão, ele foi talvez o primeiro orador de grande escala que a Casa do Caminho teve. Depois vem Saulo de Tarso, que divulgaria para além de Jerusalém aquela mensagem. Mas numa dada experiência do nosso querido Saulo de Tarso, ele está na Casa do Caminho, visitando, pedindo socorro para os cristãos. E ele estava doente, vai ter oportunidade de se recuperar, e quando ele se recupera, ele começa a avistar a Casa do Caminho como estava. Naquela circunstância, o judaísmo tinha penetrado muito profundamente aquela instituição que ele tinha visitado muito tempo antes e que ele via como referência de simplicidade. Hoje, talvez, os nossos centros espíritas tenham também sido marcados por algumas dissensões de variadas naturezas, divergências. E o Saulo olha, naquele momento, para o que estava acontecendo e vai conversar com Simão, para compreender o que estava acontecendo. E naquela oportunidade, Simão Pedro vai dizer assim: olha, depois, Saulo, que você começou os movimentos de perseguição, as coisas aqui para a gente, elas modificaram um pouco. E o judaísmo aqui presente tem sido firmado por um companheiro, que é o Tiago. Mas o Tiago, apesar dos costumes e posturas que ele tem, apesar das ideias que ele possui, ele está garantindo que a gente fique de pé, porque o Sinédrio deu uma tréguazinha por causa dele. Observemos um detalhe: aos que estão à frente nas decisões dos movimentos, seja federativos, institucionais, atuais, a estrutura construída hoje vai acolher cada um de vocês no futuro. Esses dirigentes de hoje vão tornar ao mundo material e vão ter a oportunidade de perceber o movimento que estão colaborando para construir. Daí a necessidade da gente pensar: todos nós voltamos. Saulo estava tendo a oportunidade de vislumbrar aquilo que ele fez, a maneira que ele geriu, a responsabilidade nossa com a tarefa, porque quem desfrutará de tudo somos nós. O movimento espírita somos nós. Hoje, talvez eu e tantos outros aqui presentes na condição de jovens, mas fiquem tranquilos, a gente desencarna e eu acho que ninguém vai para Mundo Celeste ainda. Se for, você perdoa aí, tira você de linha, mas todos nós tornaremos de novo, e a gente vai ter a oportunidade de ver essa construção em curso. Por isso, abrir um pouco mais as portas, estar disposto mais a ouvir é fundamental, porque talvez vai chegar o momento que você vai reencarnar de novo e vai pedir a oportunidade de ser escutado, vai pedir a oportunidade de ser ouvido. E a vida é pedagógica, é educativa. Só que Simão Pedro, para além de dizer isso a Saulo de Tarso, vai considerar: Simão, Saulo, Jesus nos ensinou que muitas vezes, para a gente conseguir alguma coisa na tarefa do bem, a gente precisa ceder algo de nós. É justo caminharmos aquelas 2 milhas, para que no caminho nós revelemos alguma coisa de nós.
aos nossos queridos jovens, que aqui se fazem presente, têm tentado trabalhar com as suas forças e possibilidades. Aprendamos a cada dia a caminhar um pouquinho dessas 2 milhas, aprendendo a revelar algo de nós. Porque a nossa tarefa dentro de casa não vai ser bater de frente. Às vezes o pai é muito durão, a mãe não soube dar o amor que esperava. Nem sempre o cenário familiar é o melhor, em que a gente é amado, em que a gente é enxergado, onde a gente é percebido. E pelas dinâmicas, por exemplo, das orientações sexuais, quantos filhos não têm dificuldade, às vezes para se abrir, porque às vezes tem medo de receber preconceitos, algo do tipo. Bater de frente. A destruição não é a nossa trajetória. Somos convidados a andar a 2ª milha, a andar no caminho, revelando na estrada algo de nós. Se você tiver condição, abraça os teus testemunhos na condição de filho e faz o melhor pelos pais que não te compreendem ou te amam, porque o sentido mais expressivo da caridade, para os que talvez merecem o melhor, a gente ame, mas para aqueles que muitas vezes não se mostram à altura do que a gente gostaria de oferecer, a caridade é o elemento central, que nos liga àqueles que a vida nos trouxe, porque aprender a amá-los é muitas vezes cuidar de determinadas partes de nós que ainda se mostram em conflitos. Porque à medida que o amor se desenvolve no imo da alma, transbordamos dele. Mas os nossos conflitos e desafios, que muitas vezes estão espelhados na sociedade, podem representar pequenas fagulhas dos nossos desafios interiores. E cuidar de dentro, cuidar aqui dentro, será fundamental. Esse João, que recebeu essa lição do Cristo, é o único discípulo que permanece fiel ao Cristo na crucificação. É o mais jovem, é o mais intempestivo, mas é aquele que na hora que mais precisava, ele não arredou o pé. O nosso compromisso com o bem, ele avança. João se faz presente nas dores e nas dificuldades do coração de Maria. É esse jovem que vai vanguardear as promessas do Apocalipse e que anotaria aquelas palavras do Cristo à posteridade, sob os tempos vindouros. Mas não só isso, esse espírito benfeitor, João Evangelista, que é um dos primeiros a assinar na codificação, era o mais jovem, o mais intempestivo, mas é aquele que, apesar das dificuldades que possuía, nunca abriu mão daquilo que era importante. Errou sim na presença do Cristo. Olha o Boa Nova. João ainda tinha alguns preconceitos, algumas ideias difíceis. Ele questiona o porquê que Jesus não condenou a mulher adúltera, por exemplo. Ele não estava puro, mas na qualidade de trabalhador, ele nunca arredou o pé. Tive a oportunidade de conhecer, estou tendo tantos jovens que interiormente têm abraçado no íntimo o compromisso com a espiritualidade. E eu me fascino quando eu vejo que corações, às vezes tão distantes,
mas interiormente tem ouvido aquele chamado íntimo para mobilizar os seus recursos com as suas limitações. E numa dessas ocasiões, escutei uma jovem de Santa Maria, lá no sul. Não sei se todos recordam daquela tragédia da Boate Kiss, que um monte de pessoas morreram, um monte de jovens, um monte de pessoas que estavam ali confinadas, mais de 200. Naquele dia, uma jovem, tocada interiormente pelo pensamento do Cristo, se dispôs meia-noite a sair nos velórios, cantar, se fazer presente no instante de dor. Por que desconfiar da juventude? Terá limitações e erros, sim. Na expressão de Estevão, só Jesus foi puro. Mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o espaço de crescimento é a experiência, que a gente poder fazer parte, trabalhar junto, é o que vai nos educar, porque nenhum de nós se purificará ao infinito sem receber o concurso da experiência. Ah, mas o jovem vai ficar muito vaidoso, e os adultos não são, né? Ei, gente! É preciso pensarmos, porque quando, de certo modo, fomos chamados a trabalhar no Espiritismo, é para que esse Consolador prometido pudesse estar conosco, com todos, e pudesse estar em nós, fazendo parte da nossa trajetória e do nosso caminho. Ao rememorarmos esse apóstolo querido, esse jovem que aproveita, que não desprezou a sua mocidade e que se dispôs a aprender. Quantos não são os jovens que às vezes dentro de casa têm pedido também um pouco mais desse olhar? Quantos não são os filhos que às vezes têm suplicado um pouquinho de um olhar mais de compaixão, com menos julgamento, com um pouco mais de proximidade? A nossa tarefa, que foi legada pelo Cristo, é de trabalharmos juntos. Cooperação é amor, tem espaço para mim e para cada um, porque no meu dia a dia, dentro de tudo aquilo que a vida me convoca, eis o Cristo a falar comigo. E eu espero verdadeiramente que essa juventude presente, e aqui nos acompanhar ou assistir isso algum dia, que nós lembremos das palavras do apóstolo Paulo ao querido Timóteo, seu filho espiritual: não desprezes a tua mocidade, sê tu o exemplo aos que te cercam. Deus lhes pague pela paciência e pela misericórdia de nos ouvir. Sigamos juntos.